Queridos irmãos, queridas irmãs, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Referência sagrada, Mateus, capítulo 21. Deus abençoe, pastor Bittencourt, por me dar essa liberdade de ministrar a palavra do Senhor aqui, a igreja, pastor Arthur, todo o rebanho do Senhor que atentamente se reúne para adorar a Deus nessa noite. Aleluia. Quantos acharam Mateus 21? Diga amém. Amém. Versículo 17 diz assim: deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. A figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Amém, amados? Amém. Deus abençoe, tomai assento, Glória a Deus. em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão meditando aqui nesses dias sobre coisas na Bíblia que causam admiração. Amém? E eu preferiria ouvir uma pregação sobre essa passagem do que pregar. Porque é uma passagem muito forte, de muita exortação. Eu já queria dizer aos irmãos que eu não tenho nada contra ninguém aqui e não estou pregando diretamente para ninguém aqui. Mas se formos obedecer a exegese, o texto é uma mensagem de bastante confrontação para as nossas vidas. Amém? Então Jesus saiu de Jerusalém e pernoitou em Betânia, provavelmente na casa do seu irmão e amigo Lázaro, juntamente com suas irmãs Marta e Maria. E diz o texto sagrado que no outro dia ele voltou para a cidade, ou seja, Jerusalém. Ele está palmilhando ali o trilho de Betânia, quando a palavra diz que ao longe ele avistou uma figueira perto do caminho. E aquela figueira conquistou o olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas conquistou o seu olhar, mas atraiu a sua atenção. E o Senhor teve fome e foi até ela esperando achar alguns figos verdes. Mas, chegando a ela, ele só encontrou folhas. Porém, a palavra de Deus diz que não era tempo de figos. Então, eu estava meditando nessa palavra que o pastor Arthur propôs para que eu estivesse meditando com os irmãos. Eu cheguei à seguinte conclusão: essa figueira, ela é símbolo de 3 situações. Primeiro, ela é símbolo da nação judaica. Essa figueira é símbolo da nação de Israel. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e lhe fez promessas. Primeiro, Deus lhe fez promessas pessoal. Ele diz: eu engrandecerei o teu nome. Segundo, Deus lhe fez uma promessa nacional: farei de ti uma grande nação. Terceiro, Deus lhe fez promessa universal: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim como Deus escolheu a tribo de Levi para ser tribo sacerdotal no meio da nação de Israel, assim também Deus escolheu a nação de Israel para ser nação sacerdotal entre as nações do mundo. Mas Israel, ao longo dos séculos, não cumpriu o seu papel. Então, quando Jesus veio a esse mundo,
achou a nação adornada com as folhas da religião. Achou a nação adornada com a estética da religião. Mas, na sua essência, ela não produzia os respectivos frutos pela qual Deus a chamou para produzir. Jesus olhou para dentro do templo e achou nele um covil de salteadores, uma verdadeira sinagoga de Satanás. Porque ali no templo estavam estabelecido um comércio muito forte. Havia pessoas que iam ao templo para fazer um bom negócio. Um bom negócio com Deus, às vezes. Era o good business. Eles estavam ali para fazer bom negócio. Mas não apenas isso, estavam ali também aqueles que se serviam do bom negócio. Porque se haviam aqueles que vendiam, havia também aqueles que compravam. Mas compravam o quê? Eles compravam culto. Eles compravam adoração. A lei de Moisés dizia que nenhum homem deveria se apresentar de mãos vazias perante o Senhor. Esse homem deveria levar um animal, um cordeiro, uma pombinha, para ser sacrificado no altar do Senhor. E o que é que estava acontecendo ali no templo? As pessoas não levavam nada, porque lá já tinha tudo. Antigamente as pessoas criavam aquela pombinha, cevavam aquela ovelhinha e não via a hora de chegar o grande dia, de ir à cidade santa e adorar o Rei da Glória. Mas agora o culto ficou robotizado, mecanizado, porque as pessoas iam para Jerusalém. E lá já compravam a pombinha já criada na gaiola, a ovelhinha já cevada, já criada, já penteada, era só pagar e ofertar. Isso virou uma mecanização robótica no culto ao Senhor. Então diz a Bíblia que Jesus expulsou os vendilhões, derrubou a mesa dos cambistas, abriu as gaiolas e soltou os pombos e disse: vocês transformaram a minha casa num covil de salteadores, mas a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, diz o Senhor dos Exércitos. A nação de Israel tinha muita estética. O próprio Jesus criticou os fariseus, escribas, doutores da lei, porque por fora eram bela viola, mas por dentro eram pão bolorento. Eles se vestiam de vestes longas, filactérios, adoravam orar nas esquinas das ruas e nas praças para serem vistos pelos homens. Quando davam uma esmola, alugavam um arauto que ia tocando uma trombeta diante deles. Quando jejuavam, eles desfiguravam seus rostos para parecerem aos homens que estavam jejuando. Era tudo estereótipo, irmão, era tudo para fora, era tudo estética. Jesus disse a eles: vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Uma sepultura pintada de cal. Quando você pega uma sepultura e pinta de cal, ela fica mais alvo do que a neve. Mas se você abrir a tampa dela, só tem osso podre que não presta para nada. Assim estava a nação de Israel. E Deus não suportou essa situação. Aquela maldição da figueira crestada. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que o juízo de Deus estava chegando sobre aquela nação. João Batista disse: desde agora o machado estará na raiz das árvores. A árvore, pois, que não der fruto, será arrancada e lançada no fogo. E no ano 70 da nossa era, os machados das legiões romanas entrou em Jerusalém, capitaneado pelo general Flávio Tito Vespasiano, que destruiu o templo, colocou fogo na cidade e dispersou os judeus. A legião romana cortou o tronco infrutífero até as raízes e só voltaram agora em 1948, tiveram pátria, bandeira e parlamento e exército. Mas mesmo assim, eles insistem em ser uma figueira coberta de folha, a folha do dinheiro, a folha do poder, a folha da guerra, a folha do domínio, mas não tem fruto que glorifica o nome do Senhor nosso Deus.
Essa figueira não retrata apenas a situação de Israel, mas essa figueira retrata também a igreja religiosa. A igreja religiosa que tem estrutura eclesiástica, que tem estrutura da instituição, que cresceu, que se ramificou, que se expandiu, mas que às vezes não dá fruto. A Bíblia usa várias figuras para descrever a igreja. A Bíblia chama a igreja de noiva, a Bíblia chama a igreja de corpo, a Bíblia chama a igreja de rebanho, a Bíblia chama a igreja de edifício bem ajustado para a morada de Deus, mas a Bíblia também usa a figura da igreja como sendo uma lavoura. Está lá em Coríntios. Paulo usa essa figura em 1 Coríntios 3:9. Nós somos lavoura de Deus, plantados na casa de Deus, para dar frutos. Mas ao longo dos séculos, a Europa, que foi o berço do protestantismo mundial, sucumbiu diante do secularismo. Estados Unidos da América, que foi colonizado pelos puritanos ingleses, sucumbiu diante do materialismo. Aquela igreja que era frondosa, bonita, chamava atenção, hoje é apenas cinza de um fogo que um dia ardeu nos corações. A igreja, quando não cumpre o seu papel, a tendência dela é se secar, é se murchar. E qual é a característica da igreja que está se murchando? Primeiro, é uma igreja que não zela pela sua integridade doutrinária. E qual a característica de uma igreja que zela pela integridade doutrinária? Primeiro, ela dá primazia para a palavra de Deus. Tem igreja por aí que tem tudo, menos tempo para a palavra de Deus. Porque os homens não querem mais ouvir a sã doutrina da palavra. A Bíblia diz que no final dos tempos eles terão comichões nos ouvidos e farão ouvidos moucos, ouvidos de mercador, para não ouvir a santa palavra de Deus. Mas uma igreja que dá prioridade para a palavra é uma igreja que ainda está viva, frutificando na presença do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz lá em Atos 2 que eles perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos, a ortodoxia. Segundo, na comunhão, na koinonia. Terceiro, no partir do pão, na Eucaristia. Quarto, doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, na doxologia, porque oração também é adoração. Aquela igreja era completa. E a Bíblia diz que Satanás tentou tirar os apóstolos do ministério da palavra. A Bíblia diz que chegaram uns homens e disseram, olha, as viúvas dos helenistas estão sendo desprezadas no ministério cotidiano, vocês ficam aí pregando em cima do púlpito, tem que zelar das viúvas, dos órfãos, aleluia, é feijão no prato e farinha na cuia, não adianta ficar só pregando a palavra, tem que socorrer a assistência social da igreja e tal. Pedro disse, olha, escolham entre vós, mandou o próprio povo escolher. 7 varões cheios de fé e do Espírito Santo. E eles vão cuidar desse importante negócio. E nós ficaremos com o ministério da oração e da palavra. Porque nós não podemos deixar a palavra para servir as mesas. As mesas são importantes, mas vamos eleger quem a sirva. Nós ficaremos com o ministério da oração e da palavra do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.
Se você está numa igreja que não tem tempo para a palavra, sai dela que ela está murchando, está se secando e o machado de Jeová já está na raiz dela. Queridos, uma igreja que não cumpre o seu papel, ela só tem as folhas da religião, a estética. Mas o que é pior, esse texto não fala apenas só da nação de Israel, ou da igreja do Senhor. Esse texto é para cada um de nós em particular. Vamos lá. Jesus está no trilho de Betânia. Diz a Bíblia que ao longe ele avista uma figueira que está coberta por uma folhagem, uma verdura de folhas muito bonita. E o Senhor Jesus foi a ela, esperando encontrar nela algum figo verde e saciar a sua fome. E quando ele chega nela, ele só encontra folha. Então ele se vira a ela e diz: nunca mais haja fruto em ti. Na mesma hora, se seca até as raízes. O que isso tem a ver comigo nessa noite? Tem muita coisa. Primeiro, a Bíblia diz que não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, não deveria ter nela folhas. Porque, segundo alguns, dizem que na figueira primeiro nascem os brotos, as protuberâncias dos figos, dos frutos, na ponta dos galhos, para depois vir as folhas. Significando que quando uma figueira está coberta de folhas, é porque obrigatoriamente tem que haver nela fruto. E o que é que aconteceu com essa figueira? Ela estava ostentando algo que ela não era, em essência. E qual é o perigo que cada um de nós corre na presença do Senhor? O maior perigo que o cristão corre é aparentar algo que ele não é. É se vestir de uma folhagem muito bonita, ter aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Qual é o perigo que corremos em agir assim? É que nós podemos enganar os homens. Podemos encenar, teatralizar e fazer o papel uns para os outros. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele passa em revista a sua lavoura. E ele vem até nós não em busca de folha, mas ele vem até nós em busca de fruto. É em busca de fruto, é em busca de fruto. Porque folha não mata a fome humana, mas o fruto mata. Satanás se alimenta dos pecados que a humanidade comete, mas Deus se alimenta é dos bons frutos que a sua igreja produz. Deus está com fome, Deus está com fome. Ele quer se alimentar nessa noite. Raya chora bacalamandai surya mandai. Quando eu era novo convertido, um homem pregou e disse: dom não é obrigado você ter, porque o nome já diz dom, dádiva, presente, mas fruto é obrigado você produzir. E Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas que estiverem em mim não der fruto, será arrancada e lançada no fogo. Deus não se empolga com a aparência humana. Deus quer ver fruto. O primeiro Adão foi a figueira atrás de folha para cobrir a sua nudez. Mas o segundo Adão foi a figueira atrás de fruto. O primeiro Adão já tentou disfarçar a sua nudez com as folhas da figueira. E até hoje, nós repetimos a atitude de Adão. Nós estamos sempre tentando mascarar, maquiar, camuflar e disfarçar uma piedade que em essência talvez não exista. E se existiu, já morreu há muito tempo. Mas Deus não quer isso de mim nem de você, meu irmão. Deus, Ele quer nos frutificar. Isaías capítulo 5 diz que o Senhor
plantou uma vinha num lugar fertilíssimo, cercou ela com uma sebe, construiu nela uma torre e edificou nela um lagar. Mas depois de algum tempo o Senhor foi passar em revista a sua vinha e não achou nela nada a não ser uvas bravas. Então o Senhor disse: que farei eu agora à minha vinha? Eu já sei, derribarei a sua sebe, destruirei o seu lagar, derribarei a sua torre e a deixarei para pasto para as bestas feras do campo. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. A pior coisa que tem é um crente que um dia bebeu da água da vida, um dia foi batizado com o Espírito Santo, um crente que um dia orou e jejuou, um crente que um dia leu a Bíblia e levou Deus a sério. Mas com o passar dos anos, ele foi se conformando com o mundanismo, com o secularismo, com os pecados, com a ciência, com as folhagens da arte, da tecnologia e dos avanços do progresso. E hoje está como que uma árvore seca, elétrica, sem vida, sem seiva, sem frutos, sem nada. Mas você fez bem em vir aqui essa noite, porque o dono da lavoura está nesse lugar, o dono da vinha está na igreja, e ele pode operar um milagre na tua vida, meu irmão. Araia, chora, bacalamandaia, sori, amandai. Jesus disse que um certo senhor foi na sua vinha 3 anos consecutivos e não achou a sua figueira frutos. Então ele chamou o vinhator e disse: corta essa figueira, porque ela ocupa a terra inutilmente. Então o viticultor disse: Senhor, dá-me mais 1 ano. E eu vou adubar, eu vou regar, eu vou cuidar dela com todo carinho. Se daqui 1 ano o Senhor voltar e ela não tiver produzido, o Senhor faz com ela o que o Senhor quiser. Meu irmão, assim diz o Senhor para nós todos essa noite. Há muitas árvores plantadas na casa do Senhor, vivendo de aparência. Mas Deus manda nos dizer que Ele vai dar mais um tempo. Aleluia. Ao homem que é repreendido várias vezes e endurece a serviço, será quebrantado sem que haja cura. Ei, Deus está dando mais um tempo para nós. Eu não sei se mais 6 meses, se mais 1 ano, se mais 10 anos. Mas grave bem essa palavra. Ele vai dar mais um tempo. Ele vai regar, ele vai adubar. Ei, nós estamos num solo fértil. O que não falta são bons louvores. O que não falta são bons pastores. O que não falta são bons pregadores. Nós temos tudo para dar fruto. Várias traduções da Bíblia, hino da harpa, playback, tem círculo de oração na igreja, tem coral, tem banda, tem orquestra. Você não dá fruto se não quiser, meu irmão. Deus te colocou num solo fértil. Deus colocou num solo fértil. Ele não te pôs numa terra seca. Ele te pôs num lugar onde o que planta dá. Antigamente tinha uma propaganda de adubo que dizia: com maná adubando dá. O maná está aqui, ó. Olha o maná aqui, olha o maná aqui, olha o maná aqui, olha o maná aqui. O maná adubando dá. Irmão, você tem produzido frutos dignos de arrependimento e que dure para a vida eterna? Sabe por que Jesus se irritou com essa figueira? Porque se ela fosse uma árvore seca lá no cantinho do bosque, passava desapercebido. Mas ela era uma figueira frondosa, próximo do trilho de Betânia, chamava a atenção dos transeuntes e dos peregrinos que estavam indo rumo ao templo. Sabe o que isso significa? Significa que
há pessoas que, além de não frutificar, só vivem de aparência, ainda desvia aqueles que estão no trilho tentando servir a Deus. A semelhança de Jeú, ele diz: vem ver o meu zelo pelo Senhor. E você se ufana e se gloria de pertencer àquela amizade, de fazer companhia àquele grande homem. E depois de algum tempo, você percebe que investiu na pessoa errada. Você subiu no carro dele e viu quem ele era. Ele não tinha zelo nenhum pelo Senhor. Ela não tinha zelo nenhum pelo Senhor. Só estava ostentando algo que não era. Meu irmão, é por isso que Jesus amaldiçoou e crestou essa figueira. Será que ele fez algo demais? Não, ele só disse assim: fique como está. Ela não já era uma figueira que vivia de aparência e não tinha fruto? Pronto, o nosso Senhor diz: continue assim. Eu aprendi que para nós sermos amaldiçoados, não precisa Deus nos entregar a Satanás. Basta que Ele nos entregue a nós mesmos. Romanos 1. Deus os entregou às vossas próprias paixões e concupiscência, porque eles se sensualizaram entre si, homem com homem e mulher com mulher, recebendo em vossos próprios corpos a recompensa dos seus atos. Se Deus entregar você a você mesmo, você está perdido, meu irmão, porque você vai se tornar o próprio diabo da sua vida. Ore a Deus essa noite e diga: Deus, não me entregue a mim mesmo, não me entregue a mim mesmo. Eu nada tenho, eu sou um poço de ciúme, de inveja, de idolatria, de fornicação, de adultério, de mentira, de engano. Não me entregue a mim mesmo, não me entregue a mim mesmo, Senhor. Ele disse à figueira: seja entregue a si próprio. Pronto, ela secou. Queridos, dura coisa é um homem entregue a ele mesmo. Mas graças a Deus, ele não vai fazer isso. Se bem que ele já tem feito isso com algumas pessoas. Tem pessoas que já não têm mais o dom do arrependimento e do quebrantamento. Porque até isso é Deus que tem que dar. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de... Tanta graça, como a salvação e a fé, tudo vem dele. Você não produz nada disso. Tudo vem dele. Agora imagine se ele reter a graça, reter a fé e reter a salvação. Onde tu vai parar, meu irmão? Essas folhas bonitas que tu tem, tu vai parar onde com esse estereótipo tão elegante? Onde você vai parar com essa hipocrisia a céu aberto? Essa figueira era uma propaganda enganosa. E propaganda enganosa é crime. Propaganda enganosa é crime. E no reino dos céus, propaganda enganosa é crime também. Querido, é melhor você ficar como as demais. Não é tempo de figo, meus galhos estão secos. Eu não tenho nada, na estação própria eu vou frutificar. Amém? É melhor a gente se aproximar e dizer: Deus, eu estou como uma vara seca. Você lembra-se de Moisés? A turma estava murmurando da autoridade de Arão. Deus falou: mande cada príncipe trazer uma vara seca e coloque no arraial na tenda da congregação. E amanhã eu vou mostrar quem eu escolhi. A palavra diz que eles trouxeram e escreveram os seus nomes na vara. E no outro dia, um milagre aconteceu. Todas as varas continuaram secas. Mas a vara de Arão floresceu e produziu amêndoas. Meu irmão, se Deus escolheu você, você vai dar fruto para a glória de Deus.
todos verão e glorificarão ao Senhor, porque você é uma árvore frutífera, você não é um espinheiro, você não é um abrolho, você não é um pé de mandacaru, você não é uma unha de gato, você é videira, você é figueira, você é tamareira, você é oliveira do Senhor. Arabacalabassúria mandarai. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança. E contra essas coisas não há lei. Quem pode condenar alguém porque está produzindo paz? Quem é que vai te condenar por produzir amor? Quem vai condenar você por produzir temperança, equilíbrio, domínio próprio? Quem vai te condenar por isso? Ninguém. Nem no reino dos homens e nem no reino do céu. Ninguém pode condenar alguém que dá fruto. Essa figueira foi crestada, secada, amaldiçoada. Ah, mas Nosso Senhor usou de um radicalismo muito grande. Não, era apenas uma árvore num terreno baldio. Nenhum homem foi atingido, nenhuma dor foi sentida. Ele só usou um vegetal para ilustrar o perigo que corremos de uma vida aparentemente piedosa, mas sem fruto, que glorifica o nome do Senhor. Ah, pregador, e você não corre esse risco? Lógico, todos nós. Todos nós corremos esse risco. E quantos de nós não já passou período sem frutificar? Hã? Mas a Bíblia diz no livro de Jó: há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Arabacalabassúria mandaia chorabá. Pastor, eu me sinto cortado nessa noite, eu me sinto sem fruto. Ah, mas se você é um verdadeiro filho de Deus, você não vai continuar assim não. Fiel é Deus, irmão, para abençoar a sua vida. Está no livro de Romanos, capítulo 11, Paulo diz que nós éramos zambujeiro bravo e fomos enxertados na boa oliveira. Aí Paulo continua discorrendo sobre o levantamento e a restauração de Israel. Aí ele deixa uma palavra para nós dizendo assim: ei, se Deus não poupou os ramos naturais, tome cuidado que não poupará também a ti, que é enxertado nele. Se os ramos naturais Deus cortou, que dirá os que foram enxertados? Então temos que abrir os nossos olhos e tomar muito cuidado. Porque Jesus está deixando apenas uma advertência carinhosa para nós nessa noite. E se a palavra é de Deus, você vai dormir e ruminar ela no seu coração. Mas se é apenas uma oratória humana, ali no carro mesmo você já vai esquecer dela. Mas se ela for de Deus, ela vai perturbar você a noite toda. E você vai se prostrar diante do Senhor. Vai dizer: chega de folha, chega de teatro, chega de aparência, chega de camuflagem, chega de maquiagem, chega de disfarce. Chega! Eu quero é fruto. Eu quero é fruto, Deus. Eu quero é fruto, Deus. Eu quero fruto, Deus. Eu quero fruto para alimentar a fome do Senhor e alimentar uns aos outros na casa de Deus. O crente, quando frutifica, ele alimenta a fome do Pai. O Pai tem fome. E a fome dele é colher bons frutos do seu povo. Ele alimenta a fome do Pai e abençoa também os irmãos. Não é tão bom estar perto de alguém que frutifica? Fala a verdade. Eu estava viajando para pregar na Bahia e eu estava com uma pessoa muito consagrada. Estava chovendo e eu fui podar uma carreta. Não, mas veio uma van ali na região de Governador Valadares, cinza, da cor do asfalto. Eu não a vi. Eu confesso que não a vi, irmão.
Pastor Arceu já viajou comigo, mas ele bota um óculos daquele de aviador e não deixa ninguém pegar no volante dele. Aí eu fui. Quando eu fui, aí despontou aquela van, irmão. Aquele homem só falou assim: o sangue de Jesus tem poder. E ela saiu e eu passei. Aí eu falei para ele: não sai de perto de mim não, irmão. Em nome de Jesus. Ele disse: irmão, você quase me matou. Eu falei: quase lhe matou? Ia matar nós dois, irmão. Irmão, mas aquele crente tinha muito fruto. O dia a dia dele era uma frutificação só. Um bom testemunho. Um homem ordeiro, honesto, simples, humilde. Uma pegadinha dele. Ninguém dá nada por ele. Mas Jesus ama tanto aquele homem, irmão. Jesus tem um carinho tão grande por aquele homem. E Jesus tem um carinho tão grande por você, meu irmão. Jesus ainda não permitiu alguns de nós sermos cortados, porque Ele vai nos fazer frutificar na terra. E aquele que falou que você não era nada, que você não era ninguém, que não prestava para nada, Deus vai te fazer carvalho de justiça na casa do Senhor. Deus, eu entrego essa palavra ao teu povo e que sirva para minha alma também, porque eu sou o primeiro a sondar e perscrutar o meu íntimo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, se algum de nós se secou, se murchou ou se cortou, que o Senhor faça florescer, que o Senhor faça florescer nessa noite uma lavoura bonita para a glória do teu nome, e os aplausos louva ao Senhor Jesus. Obrigado.